Shalom. Sabia que você é único para Deus? Talvez você não se sinta único. Isso é muito comum, não se preocupa, não é somente você. Mas para Deus você é único. E acredite, você é único no mundo. Se para Deus, o Criador, você é único, significa que você é único, raro. Sabe qual é a definição de único? Olha só. Quando algo é único, ele é algo muito especial. Ele é algo raro. Ele é algo excepcional. Ele tem uma inteligência singular e tem características diferentes das demais, então ele é único. Ele é inusitado, tem um ponto de vista singular. Outras definições são incomparável, ímpar, algo de talento único, que possui somente um, sem companhia. Essas definições são para nós. Outra definição interessante que ocorreu somente uma vez, sem anterior ou posterior, excepcional, exclusivo, que não se pode comparar, é algo incomparável. Esse é o ser humano. O ser humano é único aos olhos do Pai. O ser humano é único, mesmo que seja aos nossos olhos apenas mais um. Mesmo que nós olhando para nós sejamos apenas mais um. Mesmo que você olhando para alguém pense, é apenas mais um, mas não é. Todo ser humano é único para Deus. Não importa se a pessoa é má, não importa se a pessoa é gorda, magra, inteligente ou não. Não importa se a pessoa simplesmente não acredita em Deus. Ela continua sendo única. E o interessante é entender as definições e perceber que tem tudo a ver com o ser humano. Exemplo, a definição ocorreu somente uma vez, sim. Você só veio uma vez. Ao mundo você nasceu uma vez, você é único. Não há outro de você. Mesmo que você seja gêmeo com alguém, não há outro de você. E a prova disso está nas nossas digitais. Nenhuma pessoa tem uma digital igual a outra. É como uma marca exclusiva de Deus para um filho. Uma marca única para um filho único. Como diz a definição, sem anterior ou posterior. Não houve outro de você. Não haverá outro de você. E você é excepcional. Você é exclusivo. Sim, exclusivo aos olhos de Deus. Você é exclusivo para Deus. Mas você precisa também entender isso dentro de você. Que você é exclusivo. E esse é o mais difícil de compreender. É muito fácil nós entendermos que Deus sim nos vê. Mas é difícil nós entendermos realmente que nós somos únicos. E nos sentirmos únicos. Sabe, nós entendemos na memória, até falamos isso muitas vezes. Mas por que esse sentimento de não pertencer a algo único? Esse sentimento de não querer ser, não querer ser único, querer ser único, mas não ser, sabe? Esse sentimento de tu não entender que tu é único, que tu é especial, que nada pode se comparar a ti, nem ninguém deve se comparar a ti. E principalmente nem tu se comparar a ninguém, né? Porque tu é único. E é importante nós entendermos que nós somos exclusivos e únicos para Deus. Porque aí nós vamos entender que nós podemos nos sentir assim. Até há um entendimento teórico, mas não há um entendimento no sentimento, nas emoções. Não há entendimento no coração, na alma. Não há algo de verdade para nós sentirmos isso. E uma prova disso nós vemos na convivência das pessoas. Nós vemos no mundo inteiro. Pessoas se comparando o tempo inteiro umas com as outras. Pessoas simplesmente achando que o outro é melhor que ele ou se achando melhor que o outro. Todo membro do corpo de Cristo é importante, como nós já falamos antes.
E se como membro nós entendemos a importância de cada um, imagina Deus olhando para nós como filhos. Você que é pai e mãe vai entender que nenhum filho é mais importante que o outro, se você tem mais de um. Eu acredito que não seja. Eu sou filha e eu entendo que eu sempre senti isso, que pelos meus pais, nós, como filhas, somos diferentes uma das outras. Mas o tratamento e o amor nunca foi diferente. Sempre teve a mesma importância, cada filha. E assim é para Deus, cada filho é importante. Por isso que para nós, cada pessoa deve ser importante. Por isso que para nós devemos ser importantes. Mas para nós entendermos a nossa importância, é necessário começar entendendo a importância que nós temos para Deus. Você sabia que muitas pessoas tiram a sua própria vida por acharem que elas não pertencem a lugar nenhum? Que elas não têm valor para ninguém e que não são importantes para nada? Que ninguém vai sentir falta delas, na verdade, nem elas mesmas. Porque elas estão há tanto tempo com um engano na mente, com uma depressão na alma, e por esse motivo elas não conseguem fazer muitas coisas direito, sabe? Elas se colocam para baixo e as outras pessoas acabam não tendo paciência com elas e acabam colocando elas mais para baixo ainda. Então elas olham para si como se estivessem atrapalhando e não ajudando. Elas olham para si como se, então, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada de relevante, nada demais, eu não tenho importância para ninguém, ninguém me quer por perto, então eu vou sair desse mundo. Na verdade, elas não querem sair do mundo. Elas simplesmente querem ser aceitas. Eu sei que não é o correto o que elas fazem. Jamais vai ser. A nossa vida é um presente de Deus e nós temos que cultivá-la e cuidá-la. Mas, infelizmente, este engano acontece com muitas pessoas. E sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que não tem importância. A psicologia explica que muitas das coisas que acontecem na nossa infância afetam a nossa vida adulta. Não são todas, isso não é uma regra. Se uma pessoa foi rejeitada na infância, se foi abandonada, ou se foi abusada, ou se sofreu violência, isso pode afetar a vida adulta dela ou não. Isso depende da forma como a pessoa encara, depende do temperamento da pessoa, se ela teve tratamento ou não, se teve acompanhamento ou não, vai depender de cada pessoa. Mas, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas aqui da Terra, o nosso relacionamento na horizontal, afeta o nosso relacionamento com Deus na vertical. Nós temos a visão que nós conhecemos de relacionamento, de amor e de aceitação. Então, se a nossa vida toda foi construída em cima de mentiras e enganos, como se eu faço algo de bom, a pessoa me aceita, se eu sou legal, a pessoa me aceita, se eu digo sim para tudo, a pessoa me aceita, se eu sou um bom filho, aí sim eu sou amado. Caso eu não seja um bom filho e não faça tudo para os meus pais, aí eu não sou amado. Isso pode ser uma espécie de relacionamento que nós levamos para o nosso relacionamento com Deus. É comprovado que muitas pessoas colocam o relacionamento com Deus baseado no relacionamento que tiveram com seu pai terreno, por chamar Deus de pai. Não é com todos, não é uma regra, mas isso pode acontecer com muitas pessoas. Então, o afeto que eu recebo aqui é o afeto que eu acho que eu vou receber de Deus. Isso é um engano para nós. Mas nós já vimos lá no primeiro vídeo, lembra? Que o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é incondicional e é inexplicável. Nós não conhecemos, não entendemos. E é muito difícil para nós compreendermos o amor de Deus. Por isso é importante o nosso relacionamento com Ele e com entrega. Só que esse relacionamento precisa perder as barreiras aqui da Terra. Nós precisamos entender que nós somos únicos para Deus, exclusivos para Deus. E
Você pode ser de uma família que teve vários irmãos, e talvez você foi um dos mais queridos dos filhos e pode ter sido deixado um pouco de lado, vamos dizer assim. Não que você tenha sido deixado de lado, mas às vezes a sua mãe tinha que dar mais atenção para aquele irmão que incomodava mais, que aprontava mais. Talvez ela tinha sempre que ir na escola por conta dele. Ou dar mais atenção para aquele irmão menor que não podia ficar sozinho, né? Mas isso não significa que você não foi amado. Mas isso pode ter gerado um sentimento ruim dentro de você. E você pode acabar levando esse sentimento para Deus, entendendo que você, estando no meio de muitas pessoas, tanto dentro da igreja ou no mundo mesmo, na rua, você é apenas mais um. Mas você não é apenas mais um. Você é especial. Você é alguém que Deus teceu com a sua própria mão. Você é tão único e tão raro que Jesus, ele vai atrás de você, não importa onde você esteja. Lá ele vai te procurar. Olha, acompanha comigo Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos ver primeiro até aqui, tá? Olha o que Jesus está contando. Quem tem 99 ovelhas, podemos olhar para essa parábola como sendo o pastor cuidando de 99 ovelhas. Jesus nos diz na palavra que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus deu a vida por nós. E ali ele fala que ele estando com todas as ovelhas, 100 ovelhas ao redor dele, mas uma sumiu. E aí ficaram somente 99. Ele deixa aquelas 99 seguras e vai atrás daquela que se perdeu. E se alegra quando a encontra. Por quê? Porque ela é única. Mas como Jesus deixa 99, aquelas 99 estão seguras. Aquelas 99 ainda seguem o pastor. Não que ele tenha abandonado, mas ele não ia deixar de forma alguma aquela uma se perder. Entende o quanto é único isso? E pode ver que essa parábola é contada para aqueles que falaram sobre Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Quem são pecadores, gente? Todos nós. Todos nós pecamos. Mas ali eles estavam olhando para aquelas pessoas que talvez pecavam publicamente ou tinham seus pecados expostos às pessoas. Mas aqueles que estavam criticando também eram pecadores. Pecadores, desculpa, não pecadores. Tanto que eles estavam murmurando. Olha o tanto do amor de Cristo. Ele sentava e comia com aqueles com quem ninguém sentava e comia. Por quê? Porque eles eram únicos para ele. Agora vamos para o versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nós podemos ver que a mulher tinha 10 dracmas. E 10 dracmas era possivelmente, tá? Não é certo, mas era possivelmente algo em torno de 10 denários, que era o dinheiro da época. Então era o valor
do salário de 10 dias de um trabalhador. E também eu já ouvi uma outra interpretação dessa parábola que dizia que uma mulher casada ela tinha uma tiara com 10 dracmas. E aquilo ali era como algo de honra para ela, sabe? A honra de uma mulher casada. Assim como uma aliança hoje. Então ela não poderia jamais perder uma dracma daquela tiara. E se ela perdesse uma, não poderia sair na rua sem aquela dracma. Por isso, tamanha importância. Eu quero ler com vocês também a parábola do filho perdido. O filho pródigo, como a gente conhece. É grande, sim, é grande, mas é muito importante que nós vejamos ela, tá? Mesmo capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado, com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou. Não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Percebe a importância dessa parábola? Olha só, o filho que naquela época pedia a herança antecipada, é como se ele estivesse dizendo ao pai que o pai tinha morrido para ele. Ok? Porque ele abandonou o pai, né? Virou as costas. Então, quando ele retornasse para casa, pelo fato dele ter desonrado o pai dele, ele poderia ser apedrejado. Isso acontecia sim naquela época. Quando um filho desonrava o pai, ele poderia ser apedrejado. Talvez por isso ele estivesse também indo para longe. Só que o pai, ao ver o filho, saiu correndo em direção a ele. Olha o versículo 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. O pai correu ao encontro do filho,
Alguns estudos falam que provavelmente para não o filho não correu o risco de ser apedrejado por outras pessoas, que o pai foi ao encontro dele, abraçando ele, beijando ele, mas também protegendo ele. E naquela época, homens, chefes de família, não corriam. Sério. Eles não corriam, isso era vergonhoso para eles. Mas o pai não estava nem aí, era o filho dele que estava vindo. O filho que desonrou ele sim, mas estava voltando para os braços dele. Gente, esse pai é Deus, esse filho somos nós. Outra coisa, o pai mandou vestir o filho. Tragam depressa, versículo 22, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Sabe o que significa o anel? Toda a família naquela época tinha um anel com o símbolo da família. Então o fato do pai pedir para trazer o anel e colocar no dedo dele significa: filho, tu voltou para casa, tu voltou para ser meu filho, não para ser meu empregado. Tu é da família sim. E outra, sandália nos pés. Os empregados não usavam sandálias nos pés. O pai queria ele de volta como filho, porque ele era único para ele, importante para ele, não importa o que ele tinha feito. É amor, amor incondicional, entende? Ele voltou sem nada, sujo, provavelmente fedendo, a lama de porco, sei lá. Mas o pai foi, abraçou e beijou ele, e trouxe ele de volta para a família. E ainda fez uma festa, se alegrando e demonstrando para o filho que estava feliz. Mas aí a gente viu ali que o irmão não ficou muito feliz, ficou chateado, porque não tinha nunca recebido a mesma coisa. Só que o pai fala pro irmão que tudo que era dele também, tudo que era do pai era do filho também, só que ele nunca percebeu isso. Isso significa, se ele quisesse pegar o bezerro gordo para fazer uma festa com os amigos, era só ele pedir ao pai. Entende? Era só ele pegar, falar pro pai fazer isso. E ele nunca entendeu isso. Por quê? Porque mesmo sendo filho, ele vivia como um servo. Ele vivia como um empregado, achando que ele recebia as coisas do pai porque ele era um bom filho. Achando que, como ele fazia tudo o que o pai queria, por isso o pai o amava. Lembra que a gente falou antes das coisas que podem acontecer na infância? Porque eu faço tudo certinho, eu sou amado, senão não sou. Mas é um engano. O pai o amava de qualquer forma. Tudo que era do pai era dele, ele só não tinha percebido isso ainda. E ali o pai ainda fala para ele que era necessário se alegrar, porque o irmão dele estava perdido e voltou, mas ele sempre esteve ali do lado dele. E mesmo acontecendo a festa lá dentro, do filho que retornou e o pai estando feliz com isso, mesmo assim ele deixou a festa e saiu para a rua para convencer o filho mais velho de entrar. Porque um pai não tem preferência por um filho. Ele ama todos e quer todos festejando com ele. E é isso que o nosso pai quer. Todos nós festejando com ele um dia, lá na glória. Festejando com ele na vida eterna. Só que essa festa não precisa ser somente lá. Nós podemos estar com ele aqui, lembra? Ele nos fez para estar com ele, para conversar com ele todos os dias. Isso já é uma prova de que nós somos únicos para ele. Deus vem conversar com nós? Sim, porque ele é nosso Pai. Nós temos que entender o quanto nós somos preciosos, únicos e amados por Deus. O quanto nós somos importantes, cada um de nós, eu e você. Nós somos, mas o outro também é. Você conhece a história de Jacó e de Esaú? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Esaú era mais velho porque saiu do ventre antes de Jacó. Eles eram filhos de Isaque e de Rebeca. Olha ali em Gênesis 25, versículo 23, o que Deus diz a Rebeca. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então lembre, Esaú saiu antes do ventre da mãe. Ele era mais velho, ele tinha o direito de primogenitura. Mas Deus falou para a mãe que o mais velho serviria ao mais moço.
Vamos ler comigo ali, em Gênesis 27, versículo 21 até o versículo 24. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou. Desculpa, estou lendo 22, 21. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então, neste momento, Jacó roubou o direito de primogenitura do irmão, com a ajuda da mãe, enganando o pai. Jacó seria, assim, aquele que reinaria sobre o irmão. Até esse momento, Jacó tinha recebido a bênção do pai, mas não a bênção de Deus. A vontade de Deus, eu creio que não seria um engano. Depois daquele momento, quando Esaú descobriu o que Jacó fez, Jacó teve que fugir para não ser morto pelo irmão. Acompanha comigo Gênesis 32, versículo 24 até o versículo 30. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Percebe que em todo o tempo que Jacó estava longe de casa, todo o tempo que ele estava trabalhando, se você ler a história de Jacó ali, você vai ver que ele estava trabalhando para se casar com a esposa dele. Todo o tempo que ele teve filhos, Jacó não se sentia abençoado. Porque Jacó recebeu uma bênção no engano. Então aquele relacionamento de Jacó com o pai dele, com o irmão dele, ainda estava afetando a bênção que Deus queria dar para Jacó. Deus disse para a mãe de Jacó que ele reinaria. Mas Jacó não conseguia reinar, porque ainda estava toda uma confusão na vida dele. Ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava ver Deus face a face, para saber quem ele era, para entender a própria identidade, para receber a própria identidade. Tanto que Deus disse para ele: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Sabe o que significa Jacó em hebraico? Enganador. E Jacó enganou sim o irmão, enganou o pai. Aliás, Jacó enganou o irmão 2 vezes, se você for ler ali, né, em Gênesis. E após esse encontro com Deus, Jacó se encontrou com o irmão Esaú. E eles fizeram as pazes, estavam tudo bem. Então aquele relacionamento que Jacó conseguiu ter com Deus, que ele conseguiu ser abençoado por Deus, porque esse era o anseio de Jacó. Ele lutou com Deus até conseguir a bênção de Deus. A bênção que era sim para a vida dele e que preenchia ele. Ele nasceu para aquilo. E aí após, Deus fez com que Jacó encontrasse Esaú, seu irmão. E eles tiveram aquele relacionamento juntado novamente, eles conseguiram perdoar um ao outro. E aí nasceu o reino de Israel. Olha que maravilha foi Jacó entender quem ele era. Jacó saber a verdadeira identidade. Entender sim que ele era único para Deus. Com certeza ele já sabia que iria reinar. Mas aquilo não era real. Na cabeça dele, eu creio, não era real dentro dele. Não era real aos olhos dele. Ele estava confuso, ele não sabia quem era.
Mas você percebe o que Jacó fez? Jacó ficou sozinho com Deus, não deixou Deus sair e disse que queria ser abençoado. Talvez ele não soubesse nem que Deus ia trocar o nome dele, mas ele queria deixar de ser o enganador. Jacó tinha acabado de sair da casa do sogro dele, ele estava indo em rumo a uma vida nova, e ele queria uma vida realmente nova, não em parte nova. Olha, quando Deus renova, Ele renova o todo, não uma parte. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque é Deus que renova, não nós. Então, a gente precisa dizer para Deus, eu só vou se for contigo. Eu só vou contigo, senão eu não vou. Eu só vou se tu me abençoar, senão eu não vou, senão não é novo. Senão é algo meu que vai dar errado de novo. Senão eu vou querer uma bênção que não é minha de novo. Entendeu lutar com Deus? Ajoelha, ora e diz para Deus, eu não vou sair daqui. Até eu entender que eu sou único para ti. Até eu entender quem eu sou. Até eu entender a minha verdadeira identidade. Hoje você pode lutar com Deus em oração. Na leitura da palavra, pedindo entendimento para Deus. Porque o Espírito Santo te dá entendimento. Lembra que Ele é o Espírito da verdade. Aquele que nos revelaria todas as coisas. O Consolador, que quando acontecer algo errado, Ele vai estar contigo. Então você pode lutar sim. Pela sua bênção, pela sua vida, pela clareza de quem você é, pela clareza do seu propósito de vida, pela clareza da sua identidade. E ali Jacó entendeu, lutando com Deus, que ele não precisaria roubar a bênção de ninguém, porque o que era dele. Por mais que ele fez errado no passado, a bênção dele era dele. Então Jacó não era mais Jacó. Depois era Israel. E até hoje existe a nação de Israel. Mas então, Débora, eu preciso de provas para saber que eu sou único para Deus. Não tenho esse sentimento dentro de mim. Tem algo errado comigo? Olha, algo errado não tem. Como nós falamos, o ser humano aprendeu a viver assim. Mas por outro lado, dá para dizer que tem algo errado sim. E o que há de errado ainda, mas não é para sempre, é que você ainda não escutou a voz de Deus te dizendo que você é único e te dizendo quem você é. A maior prova que você pode ter da sua identidade, entendendo a sua importância, é ouvindo a voz de Deus, falando exatamente com você. Pode ser através da palavra dele, pode ser em uma oração, pode ser através de alguém. Mas se você escutar, você vai ter essa certeza. Sabe o que eu gosto de fazer? Meditar na palavra de Deus, como eu já falei para vocês aqui várias vezes. E agora nós vamos meditar juntos no Salmo 139. Não é apenas uma meditação, mas um estudo da palavra. Eu gosto de pegar os versículos e ouvir Deus falando comigo ali. Você só pode fazer isso com o coração realmente aberto, sabe? Lembra quando nós vimos lá no primeiro vídeo que nós iríamos buscar Ele, encontrar Ele quando buscássemos de todo o nosso coração? Se você quer receber algo que é de Deus, Ele é muito mais interessado do que você em querer entregar isso. Tá certo que eu acredito que mesmo se você for ler a palavra sem interesse, Deus é maravilhoso e olha, Ele pode falar com você mesmo você não querendo ouvir. Mesmo você não estando interessado, Ele pode falar com você. E Deus não escolhe lugares, sabe? Ele simplesmente pode pegar um coração duro e quebrar, virar uma gelatina. Mas se você ir até Deus com o coração aberto, acredito que as chances são muito maiores. Então vamos meditar um pouquinho ali, estudar de uma forma mais resumida
o Salmo 139. Esse salmo foi escrito por Davi. Ele é um louvor a Deus. Vamos ler todo ele primeiro até o versículo 18, do versículo 1 ao 18. Depois nós vamos meditar em cada versículo, ou em um grupo de versículos. Salmo 139, versículo 1. Mais uma dica, abra sua Bíblia, porque é importante que você veja as palavras. Talvez você tenha uma outra forma de entender as coisas. Talvez escutando para você esteja tudo bem. Mas se você olhar na sua Bíblia, ler e já quiser anotar o que nós falarmos ou algo que Deus falar com você diferente, você já pode fazer isso. Então, se você não gosta de anotar na própria Bíblia, ou se é algo muito grande, já pega um caderninho de anotação. Aliás, tenha sempre com você um caderninho de meditação, que é quando Deus falar com você, você vai até esse caderninho e anota sobre o que Deus falou com você em tal local da palavra, ok? E é importante ler isso mais tarde, porque Deus fala conosco através da nossa voz e através das nossas escritas várias vezes. E é muito bom, sabe, ouvir e ler o que Deus já te falou, porque Ele pode te fazer uma promessa ali. E relendo aquela promessa pode te fazer não desistir daquilo que tu está vivendo hoje e que tu vai viver no futuro. Lembra de Jacó? Porque ele lutou com Deus, né? Ele sabia quem ele seria, mas ainda não tinha visão daquilo. A visão pode vir através de uma palavra que Deus nos falou há algum tempo atrás, ou ainda vai nos falar. Então vamos lá. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto de que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até o versículo 18 nós lemos, tá? E vamos voltar lá para o versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o que é sondar? Sondar é investigar algo de maneira cautelosa, é averiguar. Se Deus te sonda de maneira cautelosa, quer dizer que Ele te conhece muito bem. E se Ele faz isso, quer dizer que Ele tira tempo para ti. E Ele não sonda de vez em quando. Ele sabe tudo sobre ti. Ele sonda cada sentimento do teu coração, cada pensamento da tua mente. Tudo, entendeu? Deus é onisciente, onipresente, onipotente.
significa que Ele pode estar em todos os lugares, significa que Ele pode ouvir todas as coisas, saber todas as coisas. Entende? Assim como Deus está cuidando do teu irmão do lado, sondando ele naquele momento, conversando com ele, Ele pode estar fazendo o mesmo contigo. Ele é Deus, Ele faz tudo. É difícil entender? É, mas Ele é Deus. Olha o versículo 2 ao versículo 3. Sabes quando me sento e quando me levanto? De longe, conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Isso é alguém que realmente te conhece. Sabe que às vezes nós ficamos bravos com as pessoas que estão perto de nós. Ficamos chateados porque achamos que elas deveriam saber o que a gente está sentindo, ou como nós estamos, ou o que a gente está pensando, como elas não entenderam o que a gente está pensando, ou algum comentário que a gente fez, sabe? Como não se deram conta, principalmente casais, sabe? Eu já vi isso, de um ficar chateado com o outro pelo fato de o outro não conhecer ele muito bem, ou não conhecer uma reação muito bem, sabe? Tá certo que tem pessoas que não se empenham em conhecer a outra, mas isso não acontece com Deus. Olha como Deus se interessa por ti. Olha o tamanho do interesse de Deus por ti. Ele sabe quando tu te senta e quando tu levanta. Ele conhece os teus pensamentos. Então, se Deus está do teu lado, mas se tu fizesse um gesto para Deus, tipo, tentando falar algo por gestos, Ele seria o primeiro a saber. Ele saberia até mesmo antes de tu fazer isso. Entende? Então Ele é realmente teu melhor amigo. Tenta entender isso, que Deus é aquele que te conhece em tudo. E olha o versículo 3. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, quando tu tá diferente por algo, quando tu tá cansado, quando tu tá triste, quando tu tá ansioso, quando tu tá na expectativa por algo, mesmo que as pessoas ao redor não percebam, Deus sabe disso. Isso é interesse. Interesse. E pelo fato de conhecer o deitar, o andar, significa que Ele não tira o olho de ti. Tu é o único para Deus. Versículo 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces. Percebe que Ele é o único que pode mudar a tua fala? Porque antes de tu falar, Ele já conhece a palavra que vai chegar na tua boca. Lembra quando nós falamos, lá no vídeo anterior, para antes de falar algo, consultar a Deus? Então Ele é o único que pode mudar a tua fala. E é o único que conhece a tua fala. Olha o versículo 5. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Percebe que Deus nos cerca de todos os lados. Ele vê tudo em nós. Ele vê todos os ângulos. São todos os lados. Há uma proteção também. E pôr a mão sobre nós é um amor e uma proteção, é um cuidado. Sabe, aquilo que tu não pode te proteger, Deus pode. Aquilo que tu não pode te abençoar, Deus pode. Ele cerca por todos os lados porque Ele te protege. Tu é único para Ele. Tu é raro para Ele. Tu é importante para Ele. Ele não pode te ver sendo machucado. Ele não pode te ver desprotegido. Então Ele te cerca por todos os lados. Às vezes pode acontecer de tu sair, tu querer sair de dentro dessa proteção. Mas mesmo assim, Ele está ali. Mesmo assim. Olha o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é tão elevado que não posso atingir. É exatamente isso. Estou tentando explicar para ti aqui algo que eu não consigo, que não tem como eu explicar. É só sentindo, e mesmo assim não dá para entender. O versículo 6, olha, nos mostra que é melhor a gente aceitar e aproveitar isso. Não ficar tentando entender, sabe? Aceita que tu é amado, aceita que tu é querido por Deus, aceita que tu é único para Deus. E não fica... Você nunca vai conseguir atingir o conhecimento total do amor de Deus por você. E o quanto você é uma pecinha única. Você pode até sentir um grão de areia. Mas é um grão de areia que Deus sabe o nome, que Deus criou com as próprias mãos. E que Ele ama. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Em nenhum lugar. Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Eu vou ler para vocês o comentário da Bíblia do versículo 8. Deixe-me ver aqui. Estes versículos usam dois pares de opostos, céu e abismo, as asas da alvorada, ou seja, o oriente distante, onde o sol nasce, e nos confins dos mares, ou seja, o extremo do Mediterrâneo, a oeste de Israel. Esse dispositivo retórico que usa dois polos opostos indica que todo o resto está incluído. Me entende? Não importa qual extremo tu vá, Deus mesmo assim te encontra ali. Se tu for lá pro abismo, onde é muito escuro, onde é muito profundo, onde tu acha que ele não vai estar, ele vai estar sim. Porque ele não te deixa. Ele não te deixa. Olha, se tomo as asas da alvorada, se me detenho no confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Entende que Deus vê tudo em qualquer lugar. Para Ele, trevas e luz é a mesma coisa. Não importa se tu tá passando por um perrengue, não importa se tu tá quase morrendo ou tá vivo, Deus, Ele é Deus em qualquer lugar, de qualquer forma. Nada pode impedir o agir de Deus e a voz dEle e o amor que Ele tem por ti. Nada impede Ele de te salvar. Nada mesmo. Nada assusta o nosso Pai. Nada é escuro demais para Ele. Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que foram buscadas por Deus no meio de uma balada, com bebida alcoólica na mão. Deus falou com eles ali. E ali eles deixaram o mundo e voltaram para Deus e nunca mais saíram. E são umas bênçãos no reino de Deus. Então nada para Deus é impossível. Nada. Nada do que você faça vai fazer com que você fuja de Deus. Eu já ouvi muita gente falando Deus não está naquele lugar, porque naquele lugar só tem coisas ruins, naquele lugar só tem perversidade. Deus está sim. Deus está sim. Talvez você não esteja com Deus naquele lugar, talvez as pessoas daquele lugar não estejam com Deus ou não querem a presença de Deus. Mas assim como alguém chora, sofrendo, Deus chora. Deus chama para si. Mas cabe a nós aceitar ou não. E filho, não adianta você se esconder de Deus ou ficar dizendo para você, tá, isso não é para mim, eu não sou única, eu não sou aceita, ninguém me ama. Cara, é uma mentira, Deus te ama. Tá escrito, entende?
Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Tu me formaste no meu interior. O teu interior é incrível. O nosso interior é incrível. A forma como o nosso corpo funciona é incrível. E foi criada por Deus, cada detalhe. Imagina o tempo, imagina o amor, imagina o que Ele colocou dele dentro de nós. Sabe, cada detalhe Ele pensou em ti. Entende? Cada detalhe de ti Ele pensou. O tamanho certinho, o lugar certinho, o sorriso certo, né? O pezinho certo. Às vezes a gente pensa que podia ser menor o pezinho, mas ele sabe o tamanho do pé que aguenta o nosso corpinho, né? Nosso corpo funciona de jeito perfeito. Ali diz que ele te teceu no ventre da tua mãe. Olha só o que significa tecer. Entrelaçar metodicamente. Assim como fios, palha, vime. E também é como um tapete de lã, sabe? Um cesto. Uma produção de tecido. Uma manipulação de fios pela trama. Entende? Um tear, um tecer panos. Que é algo detalhista, algo que tem muitos detalhes, que tu coloca tempo, tu te dedica para aquilo ali. É algo que muitas vezes as pessoas compram e nem pensam na dedicação que a pessoa que fez teve. Não parece nós? Que olhamos para nós e olhamos para o outro e nem percebemos a dedicação que Deus teve para fazer uma peça única. Você. Versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Vamos ver o comentário desse versículo aqui. A palavra traduzida por de modo maravilhoso me formaste, em hebraico é nipleti. Não sei se eu estou pronunciando de forma correta, tá? Mas é isso. Tem uma grafia ligeiramente incomum. A grafia esperada é nipleti. Parece francês falando, né? Mas não é hebraico, tá? Que favorece a tradução por sou assombrosamente separado. Olha que lindo. Você é assombrosamente separado. Assombrosamente cuidado. Assombrosamente detalhado, único. Ninguém é mais igual do que você. E por que é assombroso? Porque, gente, é uma peça única. Tem tanta réplica hoje em dia de tudo, né? Mas cada peça é única, cada pessoa é única. Você é único. Você é único. E sabe o que significa ser separado na palavra de Deus? Santo. Santidade. Com quem aprendemos a ser santo? Com o nosso papai, com o nosso Criador. Continuando o versículo 14, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. As obras de Deus são realmente admiráveis. Nós somos admiráveis se formos pensar que cada um é diferente. Lembra da digital que nós falamos lá no início? Você tem a sua marca única. Mesmo se você é gêmeo de alguém, você nunca é igual. Existe uma marca única. A sua digital. Não somente a digital, mas você é único. Sabe, eu já tive uma aluna que ela tinha uma irmã gêmea. Era uma aluna de dança. E pelo fato de conviver com ela por algum tempo, eu sabia exatamente o jeitinho dela. E uma vez nós tivemos uma apresentação e chegou a irmã dela e queria dançar.
E a irmã dela tentou me dizer que era ela. E foi impressionante que eu vi na hora que não era ela. Sabe, nem eu sabia que eu ia reconhecer, porque as duas eram idênticas. Fisicamente, na fisionomia. Mas deu pra ver no jeito dela falar que não era minha aluna. Que dava pra ver que não era ela, porque tem um jeitinho diferente, especial. Sabe, não que a irmã dela não fosse especial. Era, mas eu conhecia a minha aluna. Então eu sabia que aquele jeito não era ela. Assim é Deus, sabe? E é especial aquilo que Ele coloca em ti. Tem tanta coisa que a gente acha esquisita em nós, mas isso Deus vai usar. Deus precisa fazer tu amar aquilo que tem em ti. Às vezes Ele quer mudar o nosso gênio, porque às vezes nós somos meio, sim, contra algumas coisas da vontade de Deus, né? Às vezes Ele quer mudar o nosso gênio, mas não o nosso jeito. Ele nos ama como nós somos. Vê o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Percebe? Nem os nossos ossos foram encobertos a Deus. E Ele viu a nossa substância ainda antes de nós sermos formados. Percebe o cuidado? Percebe o amor? Percebe a peça única que tu é? O filho único? Talvez o filho que até hoje não entendeu que é único. O pai não pode te forçar, mas ele está te dando toda a palavra, dizendo que tu é único. Dizendo que só ele te conhece. E só ele pode te fazer entender quem tu é. Continua no versículo 16, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então Deus escreveu. Pensa comigo. Você gosta de escrever ou não gosta? Não sei. Mas pensa comigo, todos os teus dias foram escritos por Deus. Se isso não é dedicação a algo que é único, eu não sei o que é, meu amor. Todos os teus dias foram escritos por Deus e determinados por Ele. Quando eles nem ainda existiam. Entende que Ele escreveu a tua história? Tu consegue compreender isso, que Ele escreveu a tua história? Sabe quando um escritor escreve um livro ou escreve um filme, ok? Ele coloca um personagem naquele filme e ele idealiza como aquele personagem vai ser, o que ele vai fazer, como vai ser o cabelo dele, como vai ser as características dele, como o personagem vai agir, vai reagir, como o personagem vai viver, como vai ser o fim do personagem naquele filme. Normalmente viveram felizes para sempre, né? Mas pensa nisso agora em Deus. Pensa nisso em Deus. Deus parou para escrever a tua história. Mas voltando para o filme, se esse personagem sair do caminho que o escritor escreveu para ele, o fim dele não vai ser aquele da história. Talvez não seja feliz para sempre. O nosso feliz para sempre é ao lado do nosso Pai, através de aceitar Jesus como nosso Salvador. Foi essa história que Deus nos escreveu, tanto que Ele enviou Jesus para nos salvar, né? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Só que nós já entendemos que a nossa vida em abundância só vai vir quando nós entendemos quem nós somos. Existem muitos detalhes para a nossa vida em abundância, né? Mas todos eles estão ao alcance da nossa mão. E a gente pode recebê-los através da nossa boca.
falando com Deus. Então percebe que Deus escreveu os teus dias. Mas às vezes, tu dá uma olhadinha lá para a história do teu irmão e tenta viver aquela história lá. Tenta ser igual a fulano, ciclano, beltrano. Tenta viver de uma forma que agrade o outro, mostrando algo que não é teu. Mostrando algo que tu não é para viver. Mas tu quer, porque acha mais legal, ou quer que o outro ache legal. Cara, se a gente esquecesse por um dia o outro, mudaria muita coisa. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Imagina, é bem verdade. Pensando ele ter escrito a história de todos nós, uma por uma. Imagina como é precioso os pensamentos de Deus. Deus deve ter muito senso de humor, Deus deve... Olha, deve não, ele é muito criativo. Ele é perfeito. Versículo 18. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Olha que lindo. Quando acorda, ainda estou contigo, sim. Quando você acorda, você ainda está com Deus. Essa frase, quando acordo, ainda estou contigo, me remete a uma visão de Deus nos segurando na palma da mão, sabe? Em cada segundo. Nos cuidando ali. Se a gente entende que Deus está nos segurando nas palmas das mãos, é uma mão bem grande, assim, pra gente caber sentado, em pé, deitado. Se a gente entende essa visão, que Deus está nos cuidando com amor a cada segundo, porque Ele pode cuidar de cada um de nós a cada segundo. Se a gente entende isso, é muito mais fácil entender a nossa identidade. É muito mais fácil encarar o desprezo que muitas vezes a gente vive no mundo. Encarar, sabe, o abandono de algumas pessoas, porque nós sabemos que Deus não nos abandona. É muito mais fácil nós entendermos que não importa o que aconteça, se alguém quiser te atirar no abismo e conseguir, teu pai ainda vai estar lá. As mãos dele ainda vão estar lá. Se alguém quiser encobrir aquilo que tu é, diminuir quem tu é, não importa. Quem é Deus é teu pai. O que ele diz, está dito. É muito mais fácil para a gente entender que se a gente errar e quiser adiantar nossa bênção de alguma forma, assim que a gente se arrepender, a nossa bênção vai estar ali. Lembra de Jacó? Sabe por quê? Porque teu pai é Deus. Ele pode tudo. Se ele disse, tá dito. Se é teu, é teu. Se tu é assim, graças ao nosso bom Deus e bom Pai. Porque foi assim que tu veio para ser. Essa semana eu ouvi numa pregação, não lembro qual agora, mas o pregador foi uma mulher, eu acho. A pregadora dizia o seguinte: Deus não vai te cobrar. Ah, foi da Cassiane. Ela estava dando uma entrevista. Ela disse: Deus não vai te cobrar por tu não ser igual fulano e ciclano. Ela disse exatamente assim: Deus não vai te perguntar, filha, por que tu não foi igual fulano? Filha, por que tu não fez igual ciclano? O que Deus vai te cobrar é, filha, por que tu não foi tu? Seja tu. Tu é maravilhoso do jeito que tu é.
fruto é único. Vamos passear um pouquinho agora lá em Gênesis. Eu amo o livro de Gênesis. É um dos livros que eu mais amo na Bíblia porque dá para ver Deus criando todas as coisas com cada detalhe, com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Com tanta dedicação, pensando em tudo. E vamos ler lá Gênesis 1, primeiro versículo 11 ao versículo 12. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Agora vamos ler comigo lá o versículo 21 até o versículo 25. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Percebe que nesses versículos nós vemos que Deus pensou em tudo que Ele criou para dar fruto segundo a sua espécie. Toda a criação de Deus é amada, é única e pensada em cada detalhe. A árvore de maçã recebeu a semente da maçã. A árvore de laranja recebeu a semente da laranja. Cada uma dava fruto segundo a sua espécie. Cada animal dava fruto segundo a sua espécie. Cada animal se multiplicava segundo a sua espécie. Entende que olhando para nós também damos fruto? Mas Débora, Deus estava falando ali de semente, árvore, animal, né? Mas nós somos filhos. Se Deus pensou em cada detalhe, Ele pensou em cada detalhe em nós. Lembra que nós temos o fruto do Espírito e o fruto da carne? Se nós temos o fruto do Espírito dentro de nós, o Espírito do nosso Pai, Criador, olha como Ele é criativo, olha tudo que Ele fez. Imagina os frutos que tem dentro de nós. E cada um de nós é único. Cada um de nós tem um fruto segundo aquilo que Ele colocou em nós para multiplicar, para dar esse fruto, para deixar esse fruto crescer. Nós não podemos trancar esse fruto, nem deixar que alguém tranque esse fruto. Nós precisamos entender que o Criador nos deu uma semente. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos únicos. Qual o fruto que Deus colocou dentro de você? Qual a semente única que Deus colocou dentro de você? Qual a criatividade que Deus teve, sabe, para colocar só em você um pequeno detalhe que só você tem. Algo que só você pode gerar, que só você pode fazer, que só pode vir de você, que Ele escolheu você para isso. Você é especial, você é único. Tem muitas coisas únicas em você. Tem muitos detalhes em nós que nós queremos esconder das pessoas. Tem muitas coisas que nos parecem, sabe, vergonhosas. Às vezes nós temos manias que para outras pessoas podem parecer estranhas. Mas tem coisas que Deus colocou em nós, um detalhe, sabe, único, que é nosso, que é especial, que para Ele é lindo. E Ele ama isso, uma personalidade nossa. E para a gente conseguir viver essa personalidade, nós temos que aceitá-la, entendendo que é um fruto que o nosso Pai plantou a semente dentro de nós.
E os frutos do Espírito são nossos. O Espírito vive em nós. Nós temos que deixá-los também vir para fora. Mas aqui nós precisamos entender. Você precisa entender que tem algo aí dentro de você que só você pode trazer ao mundo. Só você pode gerar. É segundo a tua espécie. É segundo você. Que você dê esse fruto segundo a semente que Deus colocou em você. Segundo a tua espécie. O que tem aí dentro dessa joia rara que Deus criou? O que tem aí dentro desse Filho único, que agora está envolto pelas mãos de Deus? O que tem aí que você ainda não confiou em deixar vir para fora? Porque acha que não deveria existir. Mas é seu. E quando você aceitar, vai multiplicar e dar muito fruto no mundo. Agora me diz, você sendo único para um pai que corre pro teu abraço, te vê dormindo todos os dias e não vê a hora de ouvir tua voz, você sabendo o quanto você é cuidado e amado, por que você ainda tem medo? E por que você ainda tem dúvida de se aceitar como único e amado?